Rafaela tem sua vida transformada de repente ao descobrir algo oculto no forro de um antigo casaco. Essa simples descoberta revela um segredo guardado, desencadeando uma série de eventos que não apenas mudam sua própria vida, mas também impactam profundamente a daqueles ao seu redor. Rafaela, criada em uma aldeia distante da agitação urbana, teve uma infância marcada por uma série de desafios que a fizeram amadurecer precocemente, abandonando sua visão otimista da vida. O ambiente rural e isolado onde cresceu ofereceu a ela um tipo de educação incomum, onde a natureza ao redor se tornou sua principal professora. No entanto, essa mesma paisagem apresentou obstáculos, como a escassez de serviços básicos e oportunidades educacionais limitadas. Apesar das dificuldades, Rafaela era uma criança animada, repleta de curiosidade e determinação. Seus pais, após anos de luta contra a infertilidade, finalmente experimentaram um milagre com o nascimento de Rafaela, quando já estavam na casa dos 40 anos. Sua chegada foi recebida como um evento extraordinário na comunidade, representando esperança e renovação para um casal que havia enfrentado tantas adversidades. Enquanto seus pais estavam começando a criar uma criança, outros estavam envelhecendo. Rafaela cresceu cercada por pessoas mais velhas, o que influenciou sua perspectiva única sobre a vida e as relações interpessoais. Sua infância foi repleta de amor, amizades e aventuras ao ar livre. Nos amplos campos e florestas ao redor de sua casa, Rafaela e seus amigos exploraram o mundo com uma pureza encantadora, criando memórias que durariam para sempre. À medida que amadurecia, Rafaela percebia a diferença de idade entre seus pais e os pais de seus amigos, mas isso nunca a incomodava. Pelo contrário, ela sentia compaixão pela maneira como alguns de seus amigos eram tratados por seus pais, destacando o apoio e respeito que ela recebia em casa. A atmosfera de cuidado e compreensão cultivada por seus pais fornecia a Rafaela uma base sólida para enfrentar os desafios que estavam por vir. Os pais de Rafaela estavam determinados a que ela seguisse um rumo diferente do deles, querendo um futuro para ela onde não tivesse que lidar com os mesmos desafios da vida rural que eles enfrentaram. Enquanto sua mãe alertava sobre os riscos do trabalho pesado, preocupada com o possível impacto negativo na sua aparência, seu pai destacava suas habilidades intelectuais e sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Nas conversas em família, sempre surgia o exemplo de Bruno, um cara da vizinhança que não era exatamente o que se consideraria bonito, mas que se destacava pela sua inteligência e sua determinação incansável. Optando por seguir um caminho que desafiava as expectativas da comunidade, Bruno escolheu a medicina como carreira. Os pais de Rafaela, cheios de orgulho, compartilhavam as conquistas do rapaz com os vizinhos, já que ele estava colaborando com um cirurgião renomado e envolvido em um importante projeto de pesquisa. Rafaela estava numa montanha-russa de emoções quando percebeu a distância entre ela e Bruno, uma distância que parecia impossível de superar. Apesar de sentir atração por ele há tempos, nunca teve coragem de confessar seus sentimentos, com medo de parecer carente demais, sabendo que Bruno a via apenas como uma amiga. O que realmente a cativava em Bruno eram seus olhos gentis, sua inteligência afiada, sua tranquilidade e sua confiança inabalável. Ele se destacava dos outros por priorizar os estudos em vez de se envolver em romances. Apesar disso, de vez em quando compartilhavam conversas profundas enquanto voltavam para casa juntos. Rafaela desejava mais desses momentos com Bruno, mas ele sempre parecia imerso nos estudos. Embora outras garotas também se sentissem atraídas por ele, Rafaela mantinha uma postura mais reservada, ao contrário delas. Apesar de todos os esforços que Rafaela fez para chamar a atenção de Bruno, não houve reciprocidade, deixando-a entristecida com a situação. Quando Bruno partiu para cursar a faculdade na capital, as conversas entre eles cessaram completamente, e Rafaela compreendeu que aquele último encontro casual poderia muito bem ter sido o fim. Anos depois, finalmente formada, a felicidade de Rafaela foi obscurecida pela notícia de que seu pai havia sofrido um grave ataque cardíaco e estava hospitalizado. Enquanto os professores a elogiavam por suas conquistas durante a cerimônia de formatura, o pai dela estava na UTI, lutando pela vida. A constante preocupação com o estado de saúde dele fez com que Rafaela não conseguisse aproveitar completamente a festa,
deixando-a com uma grande tristeza ao ver seus pais, que já eram mais velhos, enfrentando problemas de saúde tão graves. Depois que o pai dela faleceu, sua mãe e ela se mudaram para um apartamento pequeno na cidade, marcando o início de uma nova fase em que ela iria iniciar sua jornada na faculdade. Foi um golpe duro perder o pai, mas ela encarou essa transição como uma forma de lidar com o luto. Conheceu novas pessoas, como Luan, com quem desenvolveu um relacionamento mais casual. A atmosfera com ele era descontraída, sem muita pressão, e ambos estavam confortáveis com isso. Além disso, durante esse período, também estabeleceu uma amizade sólida com Letícia. Durante seus anos na faculdade, Rafaela e Letícia desenvolveram uma amizade que ia além das fronteiras dos departamentos acadêmicos. Apesar das diferenças em seus cursos, suas afinidades as uniram de maneira única. Enquanto Letícia encontrava refúgio na casa de Rafaela, escapando do jugo opressivo de seus pais na cidade, Rafaela se reconfortava com a presença acolhedora e atenciosa dos pais de Letícia. O contraste entre suas vidas era claro. Enquanto Rafaela buscava liberdade e independência, Letícia ansiava por estabilidade e apoio familiar, algo que Rafaela já desfrutava. No entanto, a sombra da tragédia pairava sobre Rafaela, marcada pela perda recente de seu pai e pelas preocupações constantes com a saúde debilitada de sua mãe, que lutava contra dores de cabeça crônicas e pressão alta. A dor da perda voltou a assolar Rafaela durante seu terceiro ano na faculdade, quando sua mãe sucumbiu a um derrame fatal, testemunhado por um vizinho que rapidamente chamou uma ambulância. O luto se entrelaçava com suas preocupações, deixando Rafaela imersa em suas emoções conflitantes e incertezas sobre o futuro. Apesar de contar com a ajuda dos vizinhos, Rafaela se sentiu abandonada por seus novos amigos, Luan e Letícia, após a morte de sua mãe. Luan simplesmente desapareceu, incapaz de lidar com a devastação que afligia Rafaela, enquanto Letícia tentou, sem sucesso, oferecer conforto, acabando por se afastar também. Rafaela teve que reconstruir-se e se adaptar à solidão, uma tarefa árdua, já que constantemente sentia falta da companhia de sua mãe. No entanto, com a graduação se aproximando, Rafaela se viu enfrentando a pressão de decidir seu futuro. Enquanto seus colegas planejavam viagens ou mais estudos, Rafaela confrontava a realidade de ter que procurar emprego, mesmo diante das expectativas sociais ligadas à sua idade e gênero. Aos 22 anos, ela enfrentava a pressão para casar e ter filhos, o que restringia suas opções profissionais. Rafaela enfrentou uma dificuldade séria para arrumar emprego, porque os empregadores estavam relutantes em lidar com questões de licença médica e maternidade, mesmo depois de ela garantir que não tinha planos de começar uma família tão cedo. Ela acabou sendo obrigada a aceitar um emprego temporário como caixa só para garantir que tivesse onde morar e comida na mesa. Sua rotina se transformou em uma sequência de desafios, desde acordar cedo até enfrentar ônibus lotados, e finalmente chegar a um trabalho chato e cansativo, onde tinha que ficar atenta para não perder dinheiro do salário. O maior desafio para ela era manter a calma diante de clientes grosseiros e desrespeitosos, e isso exigia dela muito profissionalismo. Letícia e Rafaela tinham uma amizade complicada. Para Letícia, entender por que Rafaela continuava em um emprego tão desafiador era um mistério. Ela simplesmente não conseguia compreender por que alguém se sujeitaria a tanto estresse por tanto tempo. Desde o começo, Letícia sugeriu a Rafaela que largasse esse trabalho difícil, mas não conseguia entender por que ela continuava ali voluntariamente. Apesar das discordâncias e altos e baixos, a amizade entre elas seguia firme. Quando Letícia enfrentou uma crise familiar intensa e precisou de apoio, foi Rafaela quem a ajudou. A vida deu uma reviravolta quando Letícia conheceu Breno, um homem que correspondia ao que ela procurava. Amável, generoso e comprometido. O relacionamento deles floresceu e acabou em um pedido de casamento, o que trouxe alegria para Letícia, mas também acentuou os sentimentos de solidão e inadequação de Rafaela. A felicidade da amiga apenas intensificou sua própria sensação de vazio e desconexão, lançando uma sombra sobre sua própria jornada em busca de amor e realização. Rafaela foi ao casamento de Letícia com uma mistura de sentimentos, um misto de alegria e tristeza. Enquanto observava os casais dançando e expressando seu amor, ela se sentiu isolada,
cercada pela sensação de solidão. Essa solidão foi quebrada abruptamente por um dos amigos do noivo, que fez comentários inapropriados e propostas indecentes, deixando Rafaela desconfortável e perturbada. A sensação de desespero cresceu à medida que ela refletia sobre sua própria vida amorosa, marcada por uma série de encontros frustrantes e relacionamentos que não deram certo. Mesmo tentando encontrar conexões através de aplicativos de namoro online, os resultados foram decepcionantes e passageiros. O golpe final veio das palavras de Letícia, que sugeriram que talvez Rafaela fosse responsável pelos seus relacionamentos fracassados, o que a deixou magoada e levantou questionamentos sobre suas escolhas. Apesar de tudo, Rafaela tentou manter uma aparência feliz pelo sucesso de Letícia, embora estivesse preocupada com os desafios enfrentados pela amiga como jovem mãe, lidando com um bebê exigente e um marido pouco colaborativo, além da falta de apoio prometido por seus próprios pais. Letícia desabafou com Rafaela sobre suas dificuldades em cuidar do bebê, e Rafaela começou a ajudá-la regularmente. No entanto, com o tempo, Letícia passou a depender cada vez mais da ajuda de Rafaela para várias tarefas, além do cuidado do bebê. Rafaela, embora sobrecarregada com seu próprio trabalho e afazeres domésticos, sempre priorizava ajudar sua amiga. Mas, ela se sentia desconfortável na presença do marido de Letícia, que parecia insatisfeito e discutia com sua esposa na frente de Rafaela. A vida da Rafaela deu uma reviravolta sombria quando uma auditoria descobriu uma grande discrepância financeira no caixa do supermercado onde ela trabalhava. Ser acusada de roubo a deixou completamente abalada, sentindo-se enjoada com a injustiça da situação. Rafaela estava perplexa, pois sabia que não tinha feito nada errado, mas agora estava encarando a possibilidade assustadora de trabalhar sem receber por meses para cobrir o déficit. Ela foi até seu chefe, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de resolver o problema. As acusações pesavam como um fardo em sua mente enquanto Rafaela tentava argumentar sua inocência. Mas, sua supervisora não estava disposta a ouvir. Em vez disso, advertiu-a de que, se não pagasse o déficit, enfrentaria sérias consequências legais. Desesperada para evitar isso, Rafaela propôs pagar em prestações, mas sua supervisora recusou. A exigência de pagar tudo em 100 parcelas parecia uma sentença de prisão financeira. Diante dessa angústia, Rafaela começou a explorar todas as opções possíveis para angariar o dinheiro necessário. Foi nesse momento de desespero que uma mensagem inesperada trouxe esperança para Rafaela. Letícia, sua amiga de longa data, estava pedindo sua ajuda com o bebê novamente. Essa simples mensagem fez Rafaela lembrar das vezes em que Letícia se vangloriava de sua estabilidade financeira durante sua licença maternidade. A ironia da situação era dolorosa. Enquanto Rafaela estava atolada em dívidas e enfrentava acusações injustas, sua amiga desfrutava da segurança financeira que agora ela própria desesperadamente desejava. Rafaela confiava plenamente que Letícia estaria ao seu lado para ajudá-la a superar seus problemas financeiros, por isso ficou bastante desapontada quando sua amiga recusou seu pedido de auxílio. As razões de Letícia, centradas em suas próprias dificuldades financeiras, deixaram Rafaela perplexa, mas sua lealdade para com a amiga permaneceu inabalável. Mesmo diante da negativa, Rafaela concordou em continuar ajudando com o filho de Letícia. Esse gesto não apenas evidenciou a amizade entre elas, mas também demonstrou o caráter forte e compassivo de Rafaela, que, apesar de seus próprios desafios, continuava se esforçando ao máximo. Diante da pressão financeira e das consequências legais iminentes, Rafaela não teve outra escolha senão buscar um segundo emprego para poder pagar sua dívida. Assumir essa carga adicional de trabalho tornou-se uma necessidade urgente para ela equilibrar suas finanças e cumprir com suas obrigações financeiras. Embora fosse uma decisão difícil, Rafaela estava determinada a enfrentar os desafios que surgiam em seu caminho, sabendo que cada hora extra trabalhada representava um passo em direção à solução de seus problemas financeiros. Enquanto Rafaela lutava para dar conta de seus 2 empregos, as disparidades entre suas situações financeiras e a de Letícia se tornavam mais evidentes. Enquanto Rafaela mal conseguia cobrir suas despesas básicas, Letícia parecia desfrutar de uma vida mais confortável, como indicado pelos luxos que ela desfrutava, como o carro novo. No entanto,
Rafaela optou por não alimentar sentimentos de injustiça, compreendendo as dificuldades que sua amiga enfrentava. Letícia propôs que ela optasse por fazer compras em um mercado de pulgas como forma de economizar e acumular dinheiro. Rafaela, rapidamente, acolheu a sugestão de Letícia e optou por iniciar suas compras nesses locais como uma estratégia para poupar recursos financeiros. Explorando o mercado de pulgas, Rafaela encontrou uma grande variedade de itens bem conservados, desde louças até brinquedos e antiguidades. Mas o que realmente chamou sua atenção foram as roupas. Ela ficou especialmente encantada ao ver uma fileira de jaquetas de alta qualidade. Uma delas, um belo casaco vermelho, destacou-se imediatamente. Elegante, estiloso e em perfeitas condições, era um verdadeiro achado. A vendedora, uma mulher por volta dos 50 anos, sugeriu que Rafaela experimentasse o casaco, que se encaixou perfeitamente em seu corpo. Surpreendentemente, o preço era acessível, então Rafaela não hesitou em comprá-lo, se sentindo muito sortuda com sua descoberta. Com o novo casaco em mãos, Rafaela sentiu-se confiante e feliz. Optando por descer do ônibus um pouco antes para aproveitar uma caminhada até sua casa, ela decidiu se dar um pequeno agrado, planejando comprar algo gostoso no supermercado para completar o dia. Ao inspecionar o casaco em casa, Rafaela notou algo incomum: um pedaço de papel com uma caligrafia estranha escondido dentro do forro. Surpresa, desdobrou o papel e se deparou com palavras que a deixaram alarmada. Era um pedido de socorro, aparentemente escrito por alguém em cativeiro, detalhando uma situação angustiante e suplicando por resgate, com pistas sobre a localização. Diante dessa descoberta perturbadora, Rafaela decidiu procurar ajuda das autoridades para investigar e agir em relação ao conteúdo do papel. Dirigiu-se à delegacia mais próxima em busca de auxílio. Apesar da hesitação inicial das autoridades em levar a sério sua descoberta, Rafaela persistiu, argumentando firmemente pela veracidade da situação e pela urgência em agir para salvar a vida do indivíduo em apuros. Decidida a agir imediatamente após encontrar o pedido de socorro em seu casaco, Rafaela estava preocupada que pudesse ser tarde demais para ajudar a pessoa em perigo. Apesar da inicial desconfiança por parte da polícia, ela persistiu em dar seu testemunho, e finalmente um jovem oficial concordou em registrar sua declaração. Apesar de alguns colegas mais experientes terem reprovado sua iniciativa, o oficial garantiu que o assunto seria tratado com a devida seriedade. 4 dias depois, ela foi chamada para uma reunião com o mesmo policial, que revelou a identidade da pessoa mencionada na nota: Ângela Alcântara, filha de uma figura influente na cidade. A história de Ângela Alcântara estava na boca do povo, espalhando uma sensação de desespero e incerteza por toda a cidade. Sendo filha de um dos caras mais influentes e poderosos da região, sua ausência misteriosa por 3 meses virou uma ferida aberta na comunidade, algo que simplesmente não queria sarar. Mesmo com todo um esquema de segurança ao seu redor, motorista, guarda-costas, acompanhante, sua partida inesperada para a escola naquele dia cinza de outono continuava sendo um mistério desconcertante. As teorias que flutuavam por aí iam desde conspirações sombrias até a ideia de que ela simplesmente quis fugir e viver sua vida sem amarras. Não importava o quão duro as autoridades buscavam, não havia sinal algum de Ângela, deixando um vazio agonizante onde ela costumava estar. O velho Alcântara estava oferecendo uma boa grana para quem desse alguma pista sobre o paradeiro da filha. A notícia do resgate de Ângela mexeu com todas as emoções de Rafaela. É um alívio enorme saber que ela foi encontrada a tempo, mesmo que exausta e sofrendo de um colapso nervoso. Agora, com o pai dela organizando sua reabilitação, estão dando um passo crucial para sua recuperação. Todos reconhecem o papel que Rafaela desempenhou nessa história, e é gratificante perceber que a descoberta daquele bilhete no casaco foi fundamental para trazê-la de volta. Enquanto isso, o investigador começa a desenrolar a história de vida de Ângela, revelando uma infância e adolescência em que tudo lhe era concedido instantaneamente, exceto a tão desejada liberdade. Ângela estava ávida por amor, amizade e liberdade, e um dia resolveu romper com a vigilância sufocante de seus guardas e motorista após a escola. Ela partiu numa jornada pela cidade, mergulhando na vida local, interagindo com os moradores e se entregando à música e à dança dos artistas de rua.
Cada momento de liberdade a preenchia com uma felicidade genuína, fazendo-a questionar as regras rígidas impostas por seu pai, uma figura poderosa e influente. Nessa aventura, Angela conheceu Thomas, um jovem cativante que vendia objetos no mercado. Com generosidade, ela se ofereceu para ajudá-lo em suas vendas na rua, e foi aí que Thomas compartilhou sua própria jornada, marcada por adversidades desde sua infância crescendo num orfanato. Angela, confiando em Thomas como um amigo próximo, aceitou acompanhá-lo até seu apartamento, situado numa casa antiga nos arredores da cidade. Enquanto estavam no carro de Thomas, ela tomou um pouco de água que ele ofereceu, mas logo depois começou a se sentir tonta. Suas lembranças surgiram em flashes, lembrando-se de acordar no carro, numa estrada deserta, antes de ser levada por Thomas até a casa. Quando finalmente recobrou os sentidos, percebeu-se presa num porão, contendo apenas o básico: cama, banheiro e uma máquina de costura. Com sua força e habilidade, Thomas a ensinou a operar a máquina. Angela fez várias tentativas desesperadas para fugir, mas cada uma foi violentamente reprimida por Thomas. Logo ela percebeu que obedecer era sua melhor chance de evitar mais abusos. Todos os dias, Thomas trazia suas refeições e à noite a obrigava a ler contos de fadas, um ritual aterrorizante para a jovem. Além disso, ele a ensinou a consertar itens que ele vendia no mercado, uma habilidade que foi crucial para sua própria sobrevivência. Ciente do perigo constante, Angela escondia notas em suas roupas como precaução. Enquanto a história se desenrola, o policial revela que Angela não foi a primeira vítima de Thomas, indicando um padrão de sequestro e exploração de jovens vulneráveis. Rafaela recebeu elogios do investigador por ter desempenhado um papel crucial em salvar Angela e lidar com a ameaça que Thomas representava. Ao refletir sobre o ocorrido, ela pensou nas diferentes consequências que poderiam ter acontecido se tivesse decidido ignorar a nota ou desistir quando a polícia duvidou dela. Quando se encontraram na delegacia, Rafaela foi surpreendida pelo abraço caloroso e a gratidão expressa pelo Sr. Alcântara. Ele compartilhou suas emoções durante os meses angustiantes do desaparecimento de sua filha. Por sua vez, Rafaela também compartilhou seus próprios problemas financeiros, incluindo a história do casaco de segunda mão, temendo não ser compreendida. No entanto, o Sr. Alcântara depositou sua confiança nela, considerando o resgate de sua filha como um verdadeiro milagre. Além de prometer recompensá-la financeiramente, ele expressou sua gratidão, reconhecendo a bondade e dedicação de Rafaela além do valor monetário. Após receber a promessa cumprida do Sr. Alcântara, a vida de Rafaela deu uma reviravolta significativa com a inesperada mudança financeira. Ela deixou para trás o emprego no supermercado e conseguiu um novo trabalho remoto muito bem remunerado. Com os recursos financeiros, pôde concretizar seus sonhos, como tirar a carteira de motorista, adquirir um carro, investir em belas roupas e até mesmo considerar comprar um apartamento. No entanto, essa nova realidade também trouxe desilusões, especialmente no que diz respeito às pessoas próximas a ela. Letícia, em particular, mudou seu comportamento, tornando-se mais atenciosa e educada após tomar conhecimento da experiência extraordinária de Rafaela, uma mudança notável em relação à sua atitude anterior de zombar dela. Rafaela percebeu que a amizade de Letícia era superficial, baseada em utilizá-la para resolver seus próprios problemas e sempre esperando favores dela. Isso ficou evidente quando Letícia pediu um conjunto de joias caras como presente de Ano Novo. Rafaela tomou a difícil decisão de encerrar a amizade. Mesmo com sua nova riqueza e um trabalho gratificante, ela se sentia descontente e ansiava pela companhia de pessoas autênticas. Rafaela se envolveu em um relacionamento com Caio, acreditando sinceramente na ligação entre eles. Porém, mais tarde, a verdade por trás das aparências começou a surgir. Descobriu-se que Caio havia sido treinado para manipular e seduzir mulheres ricas, utilizando suas emoções e recursos para benefício próprio. Apesar de alguns sinais discretos de alerta, Rafaela, confiante e possivelmente apaixonada, assumiu as responsabilidades financeiras de Caio e ofereceu apoio sem perceber que estava sendo manipulada. Ela se viu em um ciclo de generosidade, investindo em Caio e em seu negócio, apenas para ver seus esforços se dissiparem diante de promessas vazias.
Enquanto Rafaela tentava confortar Caio durante as dificuldades, o desencanto crescia em seu coração, revelando a amarga realidade de que suas boas ações eram apenas mais uma parte de um jogo cruel de manipulação. A percepção de Rafaela sobre Caio mudou drasticamente quando ela começou a enxergar através de suas manipulações, percebendo que o relacionamento estava lhe custando caro, com o dinheiro do Sr. Alcântara evaporando rapidamente. Sua visão sobre Caio se tornou mais clara com a ajuda de colegas de trabalho. Em uma ocasião, um colega mencionou ter visto Caio em um clube no sábado, contradizendo a alegação dele de ter visitado sua mãe. Ao ver uma foto dele no clube, Rafaela notou que Caio estava em uma situação comprometedora com outra mulher, longe de ser um gesto amigável. Rafaela ficou chocada ao se deparar com uma foto de Caio acompanhado por outra mulher no clube, usando a camisa que ela mesma havia lhe presenteado. Mesmo relutante em encarar a verdade naquela noite, ela começou a observar Caio mais de perto e logo percebeu que ele era habilidoso em seduzir mulheres, aproveitando-se da sua generosidade para manter seu estilo de vida. A realidade sobre seu relacionamento com Caio se tornou clara, expondo sua falta de valores morais, ausência de amor verdadeiro e de sentimentos genuínos. Depois de encarar a dura verdade sobre Caio, Rafaela se sentiu usada e sem importância. Mesmo depois de decidir cortar Caio de sua vida, ainda estava lutando contra maus sentimentos. O fato de não poder confiar em ninguém ao seu redor a atormentava. Sua melhor amiga se mostrou gananciosa e materialista, enquanto o homem que ela pensava amar só se interessava por seu dinheiro. Sentindo-se desvalorizada e perdida em sua própria identidade, Rafaela tomou uma medida extrema. Decidiu deixar a cidade e voltar para sua casa de infância, na esperança de encontrar a felicidade novamente. Escolheu ter um período de reflexão, afastando-se da agitação da vida cotidiana, confiante de que estava fazendo a escolha certa. Rafaela, em busca de uma nova perspectiva e buscando equilíbrio e paz de espírito, toma a decisão de deixar para trás sua vida anterior e retorna à casa onde cresceu. Durante esse processo, ela se vê contemplando o verdadeiro significado de sucesso para si mesma e questionando se está verdadeiramente feliz com a direção que sua vida tomou até o momento. Ao chegar à casa dos pais, encontra tudo em silêncio e um pouco negligenciado, evocando uma mistura de emoções ao recordar os bons momentos que ali viveu. Conforme Rafaela começa a limpar e organizar a casa, é como se ela encontrasse um conforto nas lembranças do passado. Cada cantinho arrumado traz de volta memórias calorosas e um sentimento de pertencimento. E à medida que o dia passa, a solidão inicial é substituída pelas visitas dos antigos vizinhos, trazendo consigo um reforço nos laços afetivos que ela havia deixado para trás. A adaptação à nova vida rural não é fácil, mas aos poucos Rafaela vai se acostumando. Ela se vê imersa em tarefas como cuidar do jardim e da casa, enquanto lida com os questionamentos externos, como a visita da senhora Bernadette, uma vizinha que a conhece bem. Isso a lembra das expectativas e curiosidades das pessoas ao seu redor sobre sua decisão de ficar na casa. No entanto, o apoio e carinho que recebe da senhora Bernadette servem como um suporte importante enquanto ela tenta conciliar seu trabalho remoto com essa nova rotina no campo. Rafaela desfruta de seu tempo livre na varanda, lendo livros e apreciando a natureza. Mesmo o mau tempo não a impede de ler ao ar livre. Em um dia de outono, enquanto trabalha em sua horta, ela aprecia as cores vibrantes da estação e o cheiro das flores silvestres. Ela veste o suéter quente de sua mãe e usa botas velhas, não se preocupando com a aparência, pois está focada na atividade. Enquanto Rafaela está ocupada cuidando da horta, ela é pega de surpresa pela presença de Bruno, alguém que ela admirava muito na época da adolescência. Bruno sempre foi uma figura respeitada na comunidade, reconhecido por sua aparência, inteligência e confiança. Mesmo depois de tantos anos sem vê-lo, Rafaela o reconhece instantaneamente, trazendo de volta as memórias vívidas da época em que ele era uma presença marcante em sua vida. Bruno, que agora é cirurgião pediátrico na capital, era considerado um exemplo de sucesso por todos na comunidade. Apesar disso, ele nunca voltou para sua cidade natal, preferindo permanecer na capital, onde seus pais também se mudaram para ficar perto dele. O encontro entre Rafaela e Bruno é marcado por uma mistura de surpresa e amabilidade. Durante a breve conversa que tem,
Rafaela compartilha com ele a triste notícia do falecimento de seus pais, recebendo palavras de condolências e apoio de Bruno. Rafaela e Bruno estão tendo uma conversa profunda, compartilhando não apenas o que estão fazendo atualmente, mas também suas ambições mais profundas. Bruno, ao revelar que é cirurgião cardíaco pediátrico na cidade, expressa um forte desejo de escapar para uma ilha deserta, em busca de paz e simplicidade que sua rotina agitada não pode proporcionar. Enquanto isso, Rafaela conta sobre sua experiência como gerente remota, escolhendo viver na cidade, mas valorizando a calma e tranquilidade que a vida rural oferece. Juntos, eles decidem levar a conversa para o pátio, onde Rafaela faz chá de folhas de framboesa, algo que traz boas lembranças de infância para Bruno. Sob o céu escuro, eles compartilham não apenas a bebida, mas também risadas e confidências profundas, reavivando uma conexão que parece transcender o tempo. Ao longo da conversa, Rafaela percebe seus sentimentos de infância por Bruno ressurgindo, e entende como esses sentimentos afetaram seus relacionamentos anteriores. Ela se sente confortável e aceita a presença dele, como se o tempo não tivesse passado e sua ligação ainda fosse forte. Enquanto isso, Bruno fala com paixão sobre seu trabalho na cidade, onde se dedica ao cuidado das crianças como cirurgião pediátrico, encontrando significado e satisfação em cada procedimento. Seus olhos brilham com o amor e a dedicação que ele tem por sua profissão, revelando uma parte profunda de sua personalidade. Bruno, que redescobriu um novo propósito na vida, optou por retornar à sua aldeia natal para ajudar seus pais com algumas tarefas. Seu genuíno interesse pela vida de Rafaela provocou nela uma profunda reflexão sobre sua própria existência. Ao comparar sua vida com a vibrante e significativa jornada de Bruno, a dela parecia monótona e carente de propósito. Cansada da rotina da cidade, Rafaela decidiu buscar descanso e renovação na tranquilidade da aldeia. Quando Bruno demonstrou interesse em sua vida pessoal e indagou sobre seu estado civil e filhos, Rafaela confessou que estava solteira. A revelação de Bruno sobre o fim de seu relacionamento, aliada à sua sensação de liberdade recém-descoberta, ecoou profundamente dentro dela. Essa confidência estabeleceu uma conexão especial entre eles, acendendo uma centelha de esperança em Rafaela de encontrar seu verdadeiro amor em breve. Sentiu-se encorajada pela possibilidade de que, desta vez, as coisas poderiam tomar um rumo diferente e promissor. Vários anos se passaram desde que Bruno e Rafaela decidiram unir suas vidas, e hoje, eles são um casal felizmente casado, com um casal de filhos que trazem ainda mais alegria ao seu lar. Juntos, construíram uma vida repleta de amor, cumplicidade e realizações. Bruno encontrou em Rafaela não apenas uma parceira de vida, mas também uma fonte constante de inspiração e apoio. Rafaela, por sua vez, encontrou no amor de Bruno a segurança e a felicidade que sempre procurou. Cada desafio que enfrentaram ao longo do caminho fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Agora, enquanto olham para trás, refletem com gratidão sobre o quanto cresceram juntos e sobre as bênçãos que suas vidas se tornaram desde o dia em que decidiram compartilhar seu amor. Se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo na sua tela também vai te emocionar. Um grande abraço e até a próxima história emocionante.